gente, é piada interna aqui, né, Marção? Vamos pedir a Deus a bênção, né, para essa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Estamos aqui. Em nome do Pai, está em mim. Vamos orar. A oração do Espírito Santo, clamando que esta paz não seja ilusória, passageira, mas a paz que vem da presença e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Eu quero sentir nessa hora. Eu quero Sentir nesta hora a tua presença. a tua presença agora, Falando ao meu coração com carinho e emoção. te quero para sempre, Te quero pra sempre em minha vida. O amor cicatriza as feridas e eu quero levar esse amor para todos que eu encontre aonde eu for. Eu quero sentir nessa hora, eu quero sentir nesta hora a tua presença, tua presença falando ao meu coração com carinho e emoção. Te quero para sempre, te quero pra sempre em minha vida. O amor cicatriza as feridas. eu quero levar esse amor para todos que eu encontre, para todos que eu encontre aonde eu for. Jesus, vamos cantar? Maravilhoso, hoje eu vou chamar Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Todos nós, né? Temos desejos, sonhos, buscas, né? E muitas vezes nós vamos reduzindo as nossas situações de felicidade em únicas respostas, né? Então, se o casamento acabou, não deu certo, pronto, não vou mais ser feliz, né? Se meu pai me abandonou, minha mãe foi embora, ou morreu, pronto, minha felicidade acabou. Perdi meu emprego, estou cheio de dívidas, como que eu vou conseguir ser feliz? E aí, muitos de nós, né, neste momento, começa a procurar, não a felicidade, mas uma maneira de ter alguns momentinhos de alegria. Uns na droga, outros no sexo livre, outros atrás do dinheiro que não é dele, né, roubando, não sei o que lá. Outros até vindo na igreja, né? Tem pessoas que vêm na igreja
para ter um momentinho assim de paz, né? Traz vem na igreja, é mais ou menos igual o vício de droga. Fica a semana inteira murmurando, chateando, agindo errado. Aí pega 1 ou 2 dias da semana, vai para a igreja, aí dá aquela aliviada, né? Eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, mas eu tenho um nome para isso, chama-se diarreia espiritual. É uma diarreia espiritual, né? A pessoa vem na igreja, dá aquela aliviada, já foi no banheiro quando você está 3, 4 dias assim. Sabe o que é flit enema ou não? Quem sabe? Flat enema que escreve, né? A gente lê flit. Flat enema é aquele negocinho que você injeta para o cocô sair. Quando você está ressecado assim, né? Então, é uma diarreia espiritual. A pessoa ela vem na segunda-feira, ou vai numa missa. Voltei para casa, agora eu posso passar mais uma semana ressecado. Depois eu vou lá de novo. É diarreia espiritual. É igual o vício de droga, né? Eu vou lá, tenho uma noite que eu bato palma, pulo, danço, toco no Santíssimo. Pronto, já posso voltar para casa. Aí aquela mesma vida de murmuração, de tristeza, né? É igual o vício de droga. Eu procuro Deus para ter um momento. Pá, fui lá, pronto, que bênção. Maravilha. Aí amanhã, minha vida é muito dura. Porque meu filho, porque minha casa, porque meu marido. E volta tudo na estaca zero, né? Eu já fui alcoólatra. Algumas pessoas que estão aqui eu sei que já tiveram problemas ou com álcool ou com outras drogas, né? E a gente usa a droga mais ou menos para isso, né? Eu vou no bar, encho a cara, eu levo a cocaína, faço minha carreira, né? Os que querem subir de carreira dizem que é o caminho mais rápido é a cocaína. Você faz a carreira e já sobe logo. Né? Então, vai lá, faz a carreira tal, esquece de tudo, pronto. Aí no outro dia, todos os problemas estão lá. E alguns fazem isso com a religião. Não tem uma caminhada. Não tem um tempo com Deus constante. Tem momentos com Deus. Tem momentos com Deus. E eu vou ler alguns trechos que eu quero partilhar. No Evangelho de João, se você quiser pegar, logo no comecinho, no capítulo 1, o Evangelho de João ele já vai direto para os finalmente, né? Os outros evangelhos todos vão falando alguma coisinha, da infância, não sei o que lá, e TTT, do batismo. Esse aqui passa pelo batismo igual um foguete assim, e ele já vai para a pregação, logo no capítulo 1, né? E nesse capítulo 1, a partir do versículo 43, conta a história de Jesus chamando os seus discípulos, né? E ele encontra Filipe, Filipe começa a segui-lo. E quando Filipe segue Jesus, logo em seguida ele vai chamar um outro discípulo, né? Versículo 47, ele vai chamar Natanael. E Natanael então vem conhecer Jesus. Versículo 47, né? E Jesus, quando vê Natanael, diz para ele assim: eis um verdadeiro israelita, no qual não existe falsidade. Então Jesus olhou para Natanael e já conheceu, né? Eis aí um cara bom, um israelita verdadeiro. Não tem falsidade nesse coração. E Natanael ficou maravilhado, né? Natanael falou assim: nossa, de onde me conheces? E aí Jesus fala: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E aí Natanael fala assim: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então veja, Filipe vai lá, começa a seguir Jesus. Aí Natanael está lá longe, ele vai lá chamar Natanael. Aí Natanael vem, se você ler o trecho todo, Natanael até dá uma duvidadinha, né? Você acha que vai vir alguma coisa boa lá de Nazaré, tal, mas ele vai. E quando ele chega, Jesus olha no profundo do coração dele e fala: eis aí um cara bom, um israelita, um judeu autêntico, um homem sem falsidade. E naquele momento Natanael ficou tão maravilhado, que já proclamou assim: nossa, tu és o Filho de Deus mesmo.
E aí está o nosso problema. Porque muitas vezes, não sei se já aconteceu com você ou não, mas você vai a um encontro, você vai a uma missa, você vem aqui na catedral, no grupo de oração, ou talvez em outro grupo de oração, ou talvez até pela televisão, e de repente vem uma palavra de Deus e olha para você e fala, tum, bem no meio da sua testa assim, né? Sabe? Exatamente aquilo que você precisava ouvir. Ou uma revelação da sua vida, profunda, como aconteceu com Natanael. Ou uma cura, né? Como o Orival hoje estava aqui testemunhando, fica de pé aí só um pouquinho, só para o pessoal saber. Que a irmã dele lá agora está em Limeira, né? A irmã dele de vez em quando escuta meu programa na rádio lá, mas era em São José dos Campos, né? Agora está em Limeira. E a Marinês, né? E ela semana passada foi ao médico, e o médico fez os exames lá e já deixou assim com muita certeza de que era um câncer. E ela então começou a orar, colocou a família também em oração, e hoje saiu o resultado, para a glória de Deus, tudo aquilo que o médico falou não aconteceu e ela não tem nada, graças a Deus, né? Então, dá uma salva de palmas ao Senhor. E esse às vezes é o grande problema. Porque aí chega naquele milagre, você chega naquele milagre, como chegou Natanael, e você fica tão maravilhado, fala assim, nossa, esse aí é o Filho de Deus mesmo. E às vezes a gente para aí. Aí Jesus então fala para Natanael algo que eu creio que ele quer falar para mim e para você hoje. Porque ele fala assim, versículo 50, então Jesus replicou, então Natanael falou, tu és o Filho de Deus? Aí Jesus fala assim, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, se Natanael tivesse parado naquele milagre, se Natanael tivesse ficado só maravilhado com aquele dia, com aquela situação, ele não teria visto. Natanael se torna um dos 12 discípulos. Lá em Lucas no capítulo 9, 10 e 11, ele sai com os discípulos fazendo milagres. Depois ele vê a ressurreição de Jesus. Ele, por não ter parado no milagre, por ter continuado, ele viu coisas ainda muito maiores do que essas daí. Muitas maiores. Alguns de nós para quando recebe um milagre. Quem vem aqui na catedral há muito tempo sabe, porque eu falo isso muitas vezes. Quantas vezes, eu não sei nem contar às vezes, graças a Deus, porque a gente vê milagres constantemente, né? Pessoas vêm até aqui às vezes, desesperadas, porque não tem trabalho, porque não tem namorado, porque não consegue casar, porque não consegue engravidar. Elas vêm buscar o milagre, aí de repente, chega aquele milagre. Chega aquele milagre e a pessoa desaparece. Aí depois de 5, 10, 15 anos você está passando pela rua aí. Eu estou falando isso porque eu tenho 30 anos de grupo de oração, então eu posso falar porque isso já aconteceu várias vezes, né? 5 anos, 10 anos depois você encontra a pessoa. Ah, você sabe o que aconteceu? É que eu estava lá, encontrei um emprego, agora eu chego em casa muito cansado, né? Então eu não consigo mais ir na igreja. Ah, sabe o que é? Eu estava querendo tanto engravidar, mas agora Deus me deu um filho, então eu tenho que ficar em casa só para cuidar do meu filho, né? Deus vai me entender. Ah, então, você sabe o que é? Eu não conseguia namorar. Aí Deus me deu, eu sempre brinco, Deus me deu uma ceguinha, né, Marção? Aí eu casei, agora não posso mais vir na igreja. E assim vai. Tudo aquilo que era para ser uma bênção, para uma caminhada, agora já está bom, né? Consegui o que eu queria, não preciso mais voltar para lá. Às vezes, por causa de um milagre, a gente nunca mais anda com Deus. Coisa triste, mas é verdade. E eu não conheço nenhum nem dois, gente. Foi muita gente que eu vi experimentar milagres poderosos. De vez em quando eu sento com a minha esposa, que graças a Deus está nessa caminhada também há uns 26 ou 27 anos, né? A gente senta e começa, nossa, você lembra do fulano? Você lembra do fulano foi curado de câncer. Olha, não sei quem teve aquela experiência tal, e agora a pessoa está duvidando de Deus. Não sei quem não podia engravidar. Está aí a fulana com 2 filhos agora. O médico falou que ela nunca ia ter filho, e a pessoa nunca mais voltou para a igreja. Quantas e quantas vezes a bênção de Deus eu gosto dessa palavra, né? Ela é um paradoxo. Olha que bonito.
Não sei o que significa, mas é bonito quando a gente fala isso, né? Não sei o que é, mas é bonito, né? É um paradoxo. Que a própria bênção de Deus venha a nos afastar da sua presença, mas acontece. Triste, né? É muito triste isso. A bênção de Deus me levando para longe. Se Natanael parasse naquele dia, voltasse para esse cara, você não tem noção, velho. Cheguei lá, o cara olhou para mim e falou assim, ó, esse cara é bom, não sei o que lá e tal. E contasse essa história para todo mundo, mas não continuasse andando com Jesus, ele não teria visto as grandes coisas que ele viu. E isso muitas vezes acontece conosco. Recebemos a bênção e em seguida começamos a nos distanciar do autor da bênção. Olha que coisa maravilhosa, hein? Existe a bênção e o autor da bênção. Qual dos dois você quer para a sua vida? Muitas pessoas só querem a bênção, né? Muitas pessoas ficam na bênção. Se Deus me der essa bênção, pronto. Gente, e a gente e a gente querendo sacanear Deus, né? Vamos ser sinceros. Eu vou jogar na loteria porque se eu ganhar eu vou ajudar muitos pobres. O primeiro sou eu mesmo. A gente faz esses joguinhos com Deus, né? Não é constante? Já falou isso? Alguém já ouviu? Não precisa ser você não. Mas já ouviu alguém falar isso ou não? Quem já ouviu? Não fala que foi você não, mas você já deve ter escutado, né? Aí eu vou jogar, não porque assim, se eu ganhar, eu vou ajudar muita gente. Eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu cunhado, todo mundo, né? Querendo sacanear Deus, eu fico imaginando Deus lá no céu. Ô, coitado, né? Achando que me engana, né? Então a própria bênção às vezes nos afastando de Deus. Se você caminhar um pouco mais em João 13, há um outro detalhe, que eu também gosto muito, falando dessa caminhada, do que nós podemos perder se nós não caminharmos com Deus. Precisamos caminhar com Deus. A bênção pode nos atrapalhar. Em João capítulo 13, é um episódio que todo mundo conhece, né? O lava-pés, não é a formiga, viu gente? Não é a formiga lava-pé, não. É quando Jesus vai fazendo a sua última ceia, e ali ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Tudo isso tem um significado, porque no Antigo Testamento ali, né, Jesus ainda chega com a lei do Antigo Testamento, mas naquela época, uma das grandes demonstrações de amor era lavar os pés. Por quê? As estradas eram de terra, tudo ficava muito longe, e as pessoas, os mais ricos tinham chinelo, os mais pobres andavam descalços, né? Mas mesmo quem andava de chinelo, chegava na casa de alguém, você já deve ter andado, né? Numa praia, ou num sítio de chinelo, né? A areinha começa a entrar ali nas frieirinhas, nas frieiras do pé, né? Nas joaninha, que fala joanete, né? Joanete, aquelas cascas duras que vai ficando ali, né? E aí você vai andando, e elas vão acumulando, daqui a pouco começa até a machucar, né? Então, naquela época, todo mundo passava por isso. Quando você chegava na casa de alguém que queria demonstrar amor, você se sentava e uma das primeiras coisas que a pessoa fazia era trazer uma bacia e lavar os pés, ou pelo menos você lavar os seus próprios pés, né? Às vezes a pessoa não era muito arrogante ou não tinha intimidade, né? Mas ela trazia a bacia de água. Então, um dos primeiros gestos de amor que acontecia naquela época era o lavar os pés, né? Então o viajante chegava, e Jesus então, né? Eu com 9 anos eu já cantava isso na igreja, né? Jesus erguendo-se da ceia, vaso e bacia tomou, lavou os pés, né? Essa música quem cantou em igreja há muito tempo, desde 1900 e bolinha. Eu acho que essa música foi o fundo do lava-pés mesmo, de Jesus lá, né? Jesus estava lavando os pés e estava cantando essa música lá atrás, assim, né? De tão antiga que ela é. E aqui tem um trecho, versículo 6, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro sabia quem era Jesus. Talvez de todos os discípulos, ele era o que tinha assim a maior revelação, né? Porque sempre foi dele que saiu as grandes confissões, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Tu és o Messias. As grandes revelações na Bíblia quase sempre saem dos lábios de Pedro. Então Pedro, de todos os discípulos, talvez fosse o que mais tivesse a consciência da divindade de Jesus.
Então Jesus começa a lavar os pés, os outros ficaram ali e tal. Tá lavando, né, velho? Aquela história de graça, até benzetacil, né? A gente vai, né? Então estava ali, estamos sentados, Jesus quer lavar lá, vou fazer o quê, né? É meu mestre, mas quer lavar, lava. Quando chegou em Pedro, Pedro falou assim, opa, jamais, versículo 8, jamais me lavará os pés. Jamais me lavarás os pés. E então, Jesus, com todo o amor, declara assim, se eu não, a palavra de Deus tem hora que o pessoal traduz, né? Se eu não tos lavar, olha que bonito, gente. Só o Michel Temer que fala assim, né? Se eu não tos lavar, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Aí Pedro fala assim, bom, se é assim então, Senhor, não lava só o pé não, mas lava a cabeça, a mão, lava tudo, né? Aí Jesus fala assim, aquele que tomou banho não tem necessidade de se lavar. Está inteiramente puro, vós estáis puro, mas nem todos. Mas o que eu queria falar está no versículo 7, até eu pulei, né? O que faço agora, você não compreende. O que eu estou fazendo agora, você não compreende. Mas em breve, você vai compreender. Olha que coisa tremenda. E aqui vem a segunda coisa que eu quero falar esta noite. Muitas vezes a bênção nos afasta de Deus. Outras vezes, o que nos afasta de Deus são as coisas que nós não compreendemos. Tem coisas que nós não compreendemos. Pedro não estava entendendo nada. O Senhor não vai lavar os meus pés, e ponto. Aí ele falou assim, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Porque o que eu estou fazendo agora, você não pode entender. E meu irmão, minha irmã, eu me lembro, posso falar aqui muitas coisas da minha vida. O desemprego que eu passei quando meus filhos nasceram. A morte dos meus pais em 40 dias. E as situações do dia a dia, que às vezes eu falo, são assim, aos meus olhos, né? Um dia eu estava aqui, pregando, uma sexta-noite. Meu filho estava aqui também, graças a Deus, participa com a gente da igreja. Meu filho saiu daqui, foi jantar, deixou o carro parado. Veio um cara e bateu no carro dele. Gente, não parece uma coisa toda desnecessária, não parece? A gente não consegue entender. E por não conseguir entender, muitas vezes o que a gente faz, então pronto. Não vai lavar mais meu pé, não quero mais nada disso aqui não. Não vou mais, não quero mais, não faço mais. Tinha uma música que falava isso, né? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Vou não, quero não, posso não, né? Então assim, não vou mais, não quero mais, não desejo mais, porque eu não estou entendendo. Então gente, veja como isso, o primeiro pecado de Adão lá atrás é querer ser Deus. Veja como isso é querer ser Deus, né? Porque se eu não estou entendendo, então não pode estar certo. Ou seja, eu sei mais do que Deus. Então eu venho, falo que confio, eu entrego, aí as coisas saem diferentes. Ah, então não estou entendendo, não quero mais, porque não sei o que lá. Porque eu sei mais. Do que tentação que é essa? De querer sempre saber mais do que o próprio Deus. O pecado de Adão continua nos rondando. Queremos entrar no lugar de Deus. Então eu não entendo, como eu não entendo, então não vai lavar mais meus pés. Não quero mais permanecer aqui, não quero continuar. E assim muitos de nós perde as coisas importantes daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitos de nós perde os milagres, porque gente, pensa comigo uma coisa. O que é um milagre? Tenta pensar aí no seu coração. O que é um milagre? E eu vou te falar o que é um milagre. O milagre é a ação de Deus em uma situação em que nós não temos mais saída, não é assim? Acabamos de falar aqui da Marinês. É um câncer, tal, um diagnóstico terrível. Quando chega aquilo lá, aquela situação em que eu não tenho mais, eu não entendo porquê. Quantas vezes eu vou orar com pessoa com câncer do pulmão, e a pessoa fala assim para mim, eu não fumei, eu não fiz nada, por que eu estou assim? Eu não tenho respostas, porque não tem mesmo. Eu criei meu filho dentro da igreja.
Tem alguns que falam assim para mim: Marinho, meu filho nasceu dentro da igreja. Eu falo: mas deve ser difícil, né? Porque esses bancos são duros, né, gente? Ter um filho aqui dentro da igreja não deve ser fácil, né? Meu filho nasceu dentro da igreja, por que agora está com... Gente, eu não tenho respostas para essas coisas. Eu não tenho. O que eu posso te falar e garantir é que se você permanecer firme, eles serão salvos. Se vão sofrer, se vão abandonar, se vão andar por aí, não sei. Mas que vão ser salvos, vão. Porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele não mente. Só que a gente não consegue entender. E algumas pessoas ficam tanto tempo tentando entender, que às vezes a vida passa e a pessoa não curtiu aquilo que Deus deu para ela. Eu me lembro quando eu ia, faz muito tempo que eu não vou, mas eu fui muitas vezes pregar lá no CR, vocês tiveram até um grupo lá, né? Tinha um grupo de oração dentro da cadeia aqui de Araçatuba do CR, e volta e meia a gente ia pregar. Às vezes a gente pregava para os presos, às vezes pregava para a família. E quantas vezes que eu ia conversar com as mães, gente, sem mentira, não sei se alguém aqui já foi preso ou não, mas o cara dentro da cadeia, o cara está de boa. O cara está curtindo, visita íntima, e não sei o que lá, e TTT, e barainha e tal. E a mãe, fora da cadeia, está mais presa do que o filho. Desesperada, ai meu Deus, e não sei o que lá, né? Ela não consegue entender que aquele tempo que o filho está na cadeia, muitas vezes é o tempo que Deus está dando de descanso, né, para a mãe. É o tempo que Deus está dando para a mãe se refazer. É o tempo que Deus está dando para a mãe poder se corrigir daquilo que às vezes levou até o filho para aquele caminho. E ela fica mais presa do que o filho. Quantas vezes eu fui orar com os mães lá e falei assim: minha senhora, Jesus quer libertar a senhora da cadeia, mas eu não estou preso. Ah, tá, mais preso do que seu filho. Gente, teve uma vez que eu fui dar palestra, eu lembro até hoje, assim, eu fui dar palestra lá, e era justamente o dia da visita íntima, né? Então as mães tudo entrando e os presos abraçando as meninas dele lá, assim, todo feliz, com o colchãozinho nas costas, porque eles levavam o colchão lá para uma cela, e a mãe aqui desesperada, e os caras lá, como diz o ratinho, né? Virando zoinho, virando zoinho, virando zoinho. Você vê? Por quê? Porque a pessoa não consegue entender os tempos de Deus. Se eu não consigo entender esses tempos de Deus, eu acabo não percebendo a bênção que é a vida. Eu tenho esse privilégio de trabalhar com pessoas, né? Eu atendo pessoas. E eu falo que a vida é muito engraçada, Porque aí você encontra algumas pessoas que não tiveram filho, ou não casaram, ou não estudaram, enfim. Que tem aquele sonho de achar que a felicidade está lá, né? E aí você encontra aquela pessoa que casou, que teve o filho, que tem um bom trabalho. E é engraçado que estão todas elas com depressão. Um porque casou, está desesperado para sair, fala: não tem jeito, né, mas não tem como eu anular meu casamento. O que eu faço para largar daquilo lá? Né? De vez em quando até brinco: se pagar bem, conforme for, a gente pode fazer uma negociação aqui. Né? Sabe? E o que está solteiro assim: por que eu não casei? E cada um não consegue entender. Gente, percebe? Tudo na vida tem o seu lado bom, você só precisa encontrar. Você só precisa encontrar. É uma bênção ser casado? É uma bênção ter esposa esperando em casa. É uma bênção ter filho? É maravilhoso ver eles crescendo tal. Gente, mas não é uma bênção também você chegar em 50, 60 anos não casou, e você ser o dono do seu nariz, poder ir para onde você quiser? Também é uma bênção. Também é uma bênção se você casou e não teve filhos, como a Cleuzinha, eu sempre falo dela, que hoje ela vai para o grupo de jovens e é mãe de todo mundo lá dentro. Porque ela tem tempo, porque não tem filho para cuidar, ela pode cuidar dos filhos dos outros. Às vezes os pais não conseguem cuidar, ela cuida. Ela soube achar a bênção dela naquilo que para muitas pessoas seria infelicidade. Porque a gente não consegue entender o momento de Deus. A gente busca, mas não consegue entender. E aqui nesta noite, eu queria muito que você agora se voltasse para Deus e começasse a perceber que momento Deus está preparando para você. Eu louvo muito a Deus pelas pessoas que me acompanharam no princípio da minha conversão. Porque foram pessoas muito meigas e muito duras também. Muito duras assim. E eu, graças a Deus, fui aprendendo a obedecer. Então, quando eu fiquei mais de 4 anos sem namorar ninguém, por exemplo. E era uma luta. Mas que bênção que aquilo foi para a minha vida.
Que bênção que foi quando falaram para mim assim, muda de ambiente que você vai conseguir largar da bebida. E ali na oração, eu falei, será que eu vou obedecer? Eu obedeci e deu certo. Obedecendo, ouvindo aquelas pessoas e crendo que tinha um momento. Eu me lembro desse tempo de desemprego. Uma vez como o Éder veio, não sei se vocês estavam aqui, o Éder veio dar palavra esses dias aqui. Alguém estava aqui quando o Éder... Então o Éder é muito amigo meu. Conheço o Éder desde os 10 anos de idade. E o Éder acompanhou toda a minha vida de bebedeira. E graças a Deus agora acompanha a minha vida cristã também. E o Éder, eu lembro que uma vez uma conversa muito assim com o Éder. Aquele desemprego, aquela situação difícil. E o Éder falando assim, Marinho, dura que Deus olha no relógio dele e só passou 10 minutos. Porque a Bíblia fala que para Deus... um dia são como 1000 anos, né? 1000 anos como um dia, né? Mas vai passar e tal. E aí eu falo assim, bom, se vai passar, eu vou esperar. E eu esperei, e hoje eu falo para vocês, passou. Não precisei mudar de religião, não precisei mudar de Deus, não precisei de atrás fazer desafio, pagar dízimo, não sei de quanto, trízimo, quadrigésimo, porque passar pela porta, não sei da onde. Não, esperei no Senhor, como diz o salmista, e Ele me ouviu. Espera no Senhor e Ele vai te ouvir. Então, meu irmão, nesta noite, é isso que eu queria mostrar ao teu coração. Que às vezes por causa de uma bênção, e às vezes por causa de situações difíceis, que nós não conseguimos entender, a gente acaba não alcançando a graça de Deus. E eu queria encerrar e orar, a mesma palavra que eu dei no programa da rádio essa manhã, que foi para mim muito abençoada, lá do Salmo 42. Alguém ouviu o programa de rádio? Ouve de vez em quando? Quem ouve o programa de rádio? Só 2 aqui? Mais alguém? Tá pouco, né? De vez em quando, né? Que bom. Legal. Por que te deprimes? Salmo 42. Versículo 5. Nós hoje oramos e pregamos sobre isso, porque lá na rádio muitas pessoas ligam, chorando, lá muitas pessoas ligam, ou passam mensagem, né? A gente tem lá o bate-papo, num desespero, numa tristeza, porque o filho foi embora, porque perdeu o emprego, porque não sei quem está doente. E essa palavra hoje falou muito conosco lá. Salmo 42, versículo 5, né? Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Olha que bênção. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas? Espera em Deus. Gente, o que é um milagre? O milagre é aquele momento que Deus... Posso falar de sustento, porque eu passei pelo desemprego. Se eu tivesse ganho muito dinheiro, eu não teria experimentado o sustento de Deus. Eu só posso falar de consolo, porque meu pai e minha mãe morreram em 40 dias. Se eu não tivesse passado por essa dor, eu não poderia falar de consolo. Eu só posso falar de libertação, porque um dia eu sofri com o alcoolismo. Entende? O milagre só acontece porque as situações chegam até nós. E aí muitos de nós alcançam o milagre e param. Tá bom, já alcancei meu milagre, agora vou descansar. Uns pelos milagres, outros pelas dificuldades, por não estar entendendo, desistem. Mas o convite é esse: espera em Deus. Espera em Deus, porque eu ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e o meu Deus. Olha que maravilha. O versículo que nós este ano temos para a noite de louvor lá do Corinthians, no dia 7 de dezembro, né? É justamente o Deus da minha salvação, né? A nossa rocha. Nós temos tido um tratar muito grande de que é só Deus. Pessoas se baseiam em entidades, em prédios, em dinheiro. É Deus. O que vai dar sustento é Deus. O que vai dar consolo, o que vai dar paz é Deus, é Jesus. Espera em Deus, porque eu ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e o meu Deus. Fica de pé, vamos orar. Não é uma batalha de um dia. 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 É uma batal
é a batalha de uma vida, né? Às vezes eu chego em casa, já devo ter falado isso aqui, mas é bom repetir porque vai servir para alguém, né? Às vezes eu chego em casa à tarde, cansado, né? Aí minha esposa chega cansada também, né? E às vezes a gente senta ali que nem passa da sala, né? Nem consegue chegar no quarto, assim, só já fica pela sala ali mesmo. E de repente, né? Um vira para o outro e fala, mas você está cansado, eu estou cansado, tal. Do quê? E às vezes você olha para o dia não foi assim tão cansativo assim, né? E aí você entende que você não está cansado do dia, você está cansado da vida. Não é da vida na questão do suicídio, não é isso que eu estou falando. Cansado da vida, das coisas que vão se acumulando, né? As lutas que vão se acumulando. E tem algumas lutas que a gente nem percebe que a gente está lutando. Às vezes contra nós mesmos, né? Eu particularmente tenho uma luta contra a minha arrogância, contra o meu orgulho, que ela não é diária, nem horária, ela é secundária, por segundo. Segundo em segundo eu tenho que estar brigando por esse orgulho, essa arrogância cair por terra. É uma luta. E essa luta cansa. Então às vezes você chega tarde e fala assim, nossa, como eu estou cansado, do quê? Aí você fala assim, nossa, do quê? Eu estou te dando a resposta hoje. Não é do dia, é da vida. A vida vai trazendo batalhas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. De vez em quando eu brinco com Deus lá em casa, né? Eu chego para Deus, eu vou orar e falo assim, ô Deus, uma vez eu li que tem lá um tal de 7º dia, que a gente descansa. Cadê esse dia aí? Cadê esse dia aí, né? Porque tem dia que eu olho assim, aí o 7º dia, né? Eu falo, meu Deus do céu, cadê esse dia que a gente parece que não vai ter nenhuma preocupação na cabeça, né? Porque a gente tem fé, a gente busca, mas é uma luta. Porque você vai, a gente canta aquela música, né? Que as ondas grandes vêm para nos derrubar, o barulho do mundo vem para nos derrubar, né? Várias canções que vão nos mostrando que há uma luta constante mesmo. E o fim desta luta não é que você perca sua casa, seu casamento, tudo isso aí é nada. A luta é para que você perca a sua salvação. A luta que nós temos que lutar não é por causa de um casamento, de um filho, de uma casa, de um carro, de um trabalho. Não, é pela salvação. Essa é a luta. Essa é a luta. Essa é a luta. Eu queria que você agora pudesse pensar nessa luta, no tempo que você está passando, às vezes com o filho, às vezes no trabalho, às vezes na situação financeira, emocional, às vezes naquele diagnóstico, né? Tem diagnóstico que é tão duro. A minha esposa, há 5 anos atrás, ela fez uma cirurgia. Na verdade há 6 anos atrás ela fez a cirurgia. E no outro ano, ela foi diagnosticada com fibromialgia. E o médico, a gente paga R$400 na consulta, para o médico falar assim para você, isso não tem cura. Você agora vai ter que conviver com a dor. E eu não sei se alguém aqui tem fibromialgia ou não, mas é dor para não acabar nunca. E não tem cura, não tem cura. Deu lá um remédio para ela, até controlado. E o tempo passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sentindo dor todo dia. Um dia nós tivemos uma luz. Deus cura de muito jeito, viu gente? Deus cura às vezes pela oração, mas cura também por um irmão abençoado. Uma vez uma pessoa falou assim, Marinho, uma pessoa que é fisioterapeuta, Marinho, fibromialgia é um diagnóstico falho, e às vezes uma fisioterapia pode curar a tua esposa. Nós oramos, fomos, e a minha esposa hoje está curada da fibromialgia. Não tem cura para eles, mas não para Deus. Para Deus sempre tem. Às vezes você tem aquele diagnóstico duro, né? Você tem transtorno bipolar, você não sei o que lá, você isso, você aquilo, o câncer. Meu irmão, minha irmã, não vamos desistir. Eu sempre cito o sogro do Ricardo aqui, né? O Nercinho da Capitinga. O Nelson, uma madrugada, me chamou lá na casa dele. Marinho, cuida das minhas filhas porque eu estou morrendo. Isso faz nem sei quantos anos, né? 8 anos? Acho que mais, né?
nem sei quanto tempo atrás. E naquela noite ele estava com o diagnóstico do médico na mão, metástase óssea. Você tem ideia? 2 horas da manhã, ele chorando, me chamou lá em casa. E eu me lembro sentado lá na sala da casa dele, eu falei: olha, eu nunca enterrei ninguém vivo, e não vou enterrar você. Nós vamos orar, e se você morrer, nós vamos cuidar das suas filhas, mas enterrar vivo não. E nós oramos, e ele foi curado. Está lá tormentando o Ricardo até hoje, né? Sogro é uma benção. Curado, é Deus. Nós temos um Deus. Só que o mundo vem. Localiza que tempo que você está vivendo. E às vezes esse tempo é um tempo duro mesmo. Há tempos difíceis. Há tempos que não são fáceis de passar. Há tempos que duram muito, 10 anos, 20 anos, 5, 3, 30, não sei. Mas a vitória para mim, a vitória para você. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, e o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo, e a vida eterna vais gozar.